Bom dia, amados irmãos e irmãs. Vamos iniciar a aula de hoje, mais um dia de ensino, de aprendizado, nesse domingo, dia do Senhor. Deus nos dê graça, né, nesta manhã de leitura da palavra, de aprendizado a respeito da palavra, e que tudo isso possa gerar em nossas vidas prática, santidade, obediência ao Senhor, todos nós baseados na palavra dele. Vamos orar? Bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, gratos por tua misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Prova disso é nós estarmos aqui, estarmos em pé, temos saúde, temos uma igreja para reunir e congregar e adorar ao Senhor. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos, Senhor, que nesta aula o Senhor nos ensine a respeito do teu caráter, a respeito do teu ser. Fale, Senhor, conosco através da tua palavra, Senhor. A tua palavra é o nosso referencial de conhecimento do Senhor. Assim oramos com alegria, prazer e temor em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos continuar então o estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Nós já estudamos a introdução, vimos linhas gerais, o que foi a Confissão de Fé Batista de 1689 e o que ela representa para nós hoje. Vimos o capítulo 1 inteiro a respeito das Sagradas Escrituras. Agora vamos iniciar, na aula de hoje, vamos iniciar o capítulo 2 a respeito de Deus e a Santíssima Trindade. Vocês se lembram que os capítulos são divididos em parágrafos, certo? Hoje nós vamos ver o primeiro parágrafo do capítulo 2, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Olha lá, o parágrafo é extenso, então leia comigo aí com atenção. Eu projetei aí, fiz 2 slides para o conteúdo do parágrafo 1 do capítulo 2, sobre Deus e a Santíssima Trindade. Olha lá, o que está escrito? O Senhor, nosso Deus, é somente um Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus, o Senhor, é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência é em e de si mesmo, é a partir dele mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Olha só que interessante. A essência de Deus não pode ser compreendida por nenhum outro, a não ser por Ele mesmo. E nós vamos ver a quem Ele quiser se revelar. Isto, um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz que nenhum homem pode acessar. O Deus é imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, ou seja, ele é muito sábio, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua vontade imutável e justíssima, para a sua própria glória. É amorosíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Veja, essas palavras foram elaboradas, foram escritas nesse primeiro parágrafo para descrever um pouco sobre Deus. São muitas palavras, né? Várias frases. Você vê que é uma escrita assim que você vai lendo, você vai compreendendo cada vez mais outra parte, mais outro tanto de Deus. Mas eu quero dizer para você que esse parágrafo enorme não descreve nem um pouquinho do ser de Deus. Porque o ser de Deus, ele é infinito. Óbvio, esse conteúdo é para nós, como alunos, entendermos um pouquinho a respeito do ser de Deus, o Deus que nós adoramos. Mas o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus ele não cabe num conceito humano.
Ele não tem como nós limitarmos e falarmos, ó, Deus é isso, tá? Acabou. Não é assim. Isso aqui é um pouco para nós compreendermos a imensidão do caráter e do ser do nosso Deus. Muitos atributos estão aí, muitas qualidades de Deus estão aí, muitas facetas de Deus estão aí, muitas ações de Deus estão aí, mas não todas estão aí. Não está aí tudo sobre Deus, entendeu? Isso não cabe, não tem como caber num conceito. Só para nós termos didaticamente algo para a gente poder se apoiar e ter uma noção ou ter convicção pela fé de que o nosso Deus tem todas essas qualidades e muitas outras. Mas, como que a gente chega, ou como que se chegou a essa conclusão, a esse conceito sobre Deus? Sobre Deus, nós só temos entendimento quando nós estamos baseados nas Escrituras, na palavra de Deus. E nesse parágrafo primeiro do capítulo 2, eu trouxe 16 referências bíblicas, 16 referências bíblicas para nós lermos os textos e a partir da leitura dos textos vocês vão encaixando, quem sabe, em parte desse conceito aí que foi escrito no parágrafo primeiro. Eu trouxe 16 referências bíblicas. Então eu vou pedir para que cada um pegue um papelzinho aqui, começando pela irmã Lu, e o papelzinho que você vai ler, você vai abrir o texto e vai ler em voz alta o texto que você escolher. Não tem problema se for uma versão em espanhol, tá, irmão Pablo? Pode ler, que a gente vai aprender espanhol também, né, Diana? É isso aí. Vai lá, Mileide, pega um também. Todo mundo vai ler um. Pode pegar. Aí. E se sobrar papelzinho, vai ter que ler mais um. Isto. Aí. Sobrou? Tá bom. Aí. Olha. Pronto. Deu certinho. As duas podem ler juntas. Né? Pronto. Muito bem. Todos pegaram uma referência bíblica. Agora, eu vou pedir para que o aluno ou a aluna que pegou a referência número 1, abra o texto e leia para nós. Eu estou com o microfone aqui, você vai ler. Quem está com a referência número 1? A referência número 1 é Deuteronômio 6:4. Quem está com a referência 1, pode ler aqui no microfone, por favor, que vai sair na gravação e você vai estar lá no YouTube daqui a pouco. Vai, pode ler, a Lília. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O que esse texto está mostrando para você sobre Deus? Só Ele é Deus, só há um Deus, exatamente, só há um Deus. Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não existe outro Deus concorrente. Alguns acham que Satanás, por exemplo, é um semideus, é quase Deus. Não, ele não é nada além de uma criatura. Criatura. Só há um único Deus. Por isso que o nosso Deus, como nós vimos lá no começo do parágrafo, olha lá, ó, o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro. Olha que legal, a referência bíblica então nos mostra o que o conceito está ensinando para nós. Só há um Deus. Quem achou a referência, quem pegou o papelzinho número 2, Jeremias 10:10. Opa, vai lá, Marcos, Jeremias 10:10. Bem bonito aí para sair no YouTube. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei
eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Aí o próprio Deus está mostrando que Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Não há outro Deus verdadeiro. Você crê que o Deus que você segue, que você adora, que você cultua, que você entrega a sua vida em confiança, é o único Deus verdadeiro? Essa é uma das bases, é um dos pilares da sua fé. Você crê no Deus verdadeiro. Porque alguém pode perguntar assim para você: mas quem falou que o Deus que você crê é o Deus verdadeiro? O que você vai responder? Primeira resposta é Ele mesmo. Ele mesmo falou para você. E depois você também tem evidências de que o Deus que você crê é o Deus verdadeiro. Mas a palavra de Deus está dizendo que, o próprio Deus está dizendo que Ele é o único Deus, o Deus verdadeiro. Entenderam? É o único Deus. Referência número 3. Quem que pegou? Opa. Vai lá, Lu. Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Olha só o que Deus está falando para Moisés. Moisés falou para Deus assim, obrigado, irmã. Moisés falou para Deus assim, mas se o povo perguntar, o que eu falo sobre o Senhor? Aí Deus falou assim, fala para o povo que eu sou, te enviou. Fala para o povo que eu, o Deus, o único Deus, o eu sou, Ele é o Deus, enviou você. Eu sou, é o Deus verdadeiro, o único Deus, o único que existe, o Todo-Poderoso. Referência 4, opa, vai lá, minha irmã. Pode ler em espanhol se for, tá? Não tem problema não. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Muito bem, João 4:24. Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Muito bem. Qual que é a essência de Deus? Qual que é a materialidade de Deus? Ele não é matéria, ele é espírito. Vamos lá no conceito de novo. Olha o que tem lá, cuja subsistência é em e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por ele mesmo. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo. Esse é o nosso Deus. Deus é espírito. Deus não tem corpo. Muito bem. Referência número 5. Quem está com o papelzinho número 5? Cadê? 1 Timóteo 1,17. A irmã Elza. 1 Timóteo 1,17, por favor. Ora, o Rei dos séculos, imortal, invisível, ao Deus único, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Ao Deus único, invisível, sábio, seja honra pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto está mostrando que Deus não é matéria. Deus é invisível. Referência número 6. Malaquias 3:6. Muito bem. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O que esse texto de Malaquias 3:6 mostra para você sobre o caráter de Deus? Ele é imutável. Eu, o Senhor, Ele mesmo está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Você muda? Você é mutável? Você muda de opinião? Você decide uma coisa de manhã e vai até o final do dia e consegue concretizar todas as coisas? Né? A gente às vezes fala, eu vou fazer tal coisa essa semana, eu vou traçar uma meta para esse mês, eu vou estabelecer algumas tarefas para esse semestre. A gente dificilmente consegue cumprir as nossas metas, a gente consegue concluir tudo aquilo que a gente define para a nossa vida. Ou até para nós mesmos, né? A gente pensa assim, não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. A gente não consegue, nós somos mutáveis, nós mudamos. Basta algum acontecimento que a gente levanta com aquela disposição alegre. Hoje eu quero viver um dia alegre. Aí você chega no serviço, você percebe que as coisas não estão do jeito que você gostaria que fosse, aquela alegria
naufraga. Aquela alegria parece que não existe mais. Muda, as coisas mudam. Mas o caráter de Deus, Deus é imutável, tanto no seu ser, quanto nas suas decisões. Por exemplo, ele decidiu salvar você, você acha que ele vai mudar de ideia? Você acha que de repente porque você pecou, ele olha para você e fala, ó, tô por aqui para você perder a sua salvação, hein? Tô quase mudando de ideia, hein? Tô arrependido de ter escolhido você. Não, Deus é imutável, Ele não muda. Essa é a segurança, sua e minha. Deus não muda. Referência número 7, 1 de Reis 8, 27. Quem está com... Muito bem, G. Agora é com você. Vai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Muito bem. O que esse texto está mostrando para nós? Habitaria Deus na terra ou numa casa? Obrigado. Não, eis que os céus, nem os céus dos céus, toda a imensidão do universo não pode conter Deus. Qual é essa parte do caráter de Deus que você está vendo aí nesse texto que a Giovana leu? Ele é infinito. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, nenhum ambiente pode reter, conter ou limitar Deus. Deus não está aqui nesse templo. Alguns pensam que no lugar da igreja, lá no salão da igreja é onde Deus está. Por isso que quando Ele chega naquela porta, entra com o pé direito e fala assim, agora estou entrando na presença do Senhor. Aí você pode perguntar, aonde você estava até agora? Deus não está somente aqui ou por conta desse lugar que, sim, onde nós estamos reunidos, a palavra de Deus diz que ali Deus está, mas Ele não somente está aqui, mas Ele está em todos os lugares. Ele é infinito. Não é esse templo, essas 4 paredes que contém Deus. Foi isso que Salomão pensou. Não tem como conter Deus, fechar Deus num templo. Deus é infinito. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Esse é o nosso Deus. Aí está o nosso Deus. Olha que legal. Salmo 92. Quem está com a referência 8? Salmo 92. Aqui. Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Veja que versículo lindo. Antes que os montes nascessem, antes que formasse a terra e o mundo, antes de qualquer coisa existir, de eternidade a eternidade, Deus sempre foi Deus. Esse texto está mostrando que Deus é eterno. Deus é eterno. O que esse atributo da eternidade mostra para você e para mim? Que Deus não foi criado. Deus não passou a existir. Deus sempre existiu. Por que fala de eternidade a eternidade? É a eternidade lá para trás e a eternidade daqui para frente. Ou seja, todo, vamos dizer assim, é que a gente não pode falar em tempo, mas todo o tempo da existência das coisas, Deus está além disso. Além disso. Lá para trás, antes das coisas existirem, Deus já existia. Daqui para frente, quando tudo acabar, Deus vai continuar existindo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não foi criado. Deus é um ser autoexistente. Muito bem, Deus é um ser autoexistente. Isso é verdade. Deus não está, assim, restrito ao tempo, né? O futuro que Deus já decretou, Ele está lá. Ele está lá, exatamente. O futuro para Deus é o hoje. Todas as coisas para Deus é como se fosse o agora. Muito bem. Referência número 9. Quem pegou? Gênesis 17:1. Pablo. Deixa eu pegar o microfone, Pablo. Gênesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años,
cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí e sé perfeito. Muito bem. Deus falando para Abraão. Deus falando para Abraão. O que Deus falou para Abraão nesse texto que o Pablo leu em espanhol? Vai, agora alguém lê em português. Vai. 17:1, pode ler. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Muito bem. Deus se revelou a Abraão dizendo que ele é o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Lá em hebraico é o termo Eu Shaddai. Eu Shaddai. É o Deus Todo-Poderoso. O seu Deus é o Deus que tem todo o poder. Todo o poder. Por isso que ele tem todo o poder e ele fala para você e falou para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Eu vou transformar você. Eu vou transformar. Eu tenho poder para mudar você. Eu tenho poder para fazer qualquer coisa. Então, anda na minha presença. Comigo você vai ser perfeito. Através de mim, eu vou transformar você. Você crê que Deus pode realmente transformar você? Que Ele tem poder para mudar a sua vida e mudar as circunstâncias ao seu redor? Amém. E Ele tem poder para fazer tudo o que Ele quer. Nós vamos ver que nada pode frustrar os desígnios, a vontade, os planos de Deus. Nada que Deus decrete, que Deus fala, eu vou fazer tal coisa. Mas aí Ele olha e fala, depende. Se acontecer alguma coisa, pode ser que eu não consiga. Não, Deus não age assim, não pensa assim. Deus é todo poderoso. O que Ele quer, o que Ele decide, o que Ele deseja, Ele realiza. Anda na minha presença e ser perfeito, Abraão. Anda na minha presença e seja perfeito, Bianca. Anda na minha presença e seja perfeita, Valnira. E Deus é poderoso para fazer isso na sua e na minha vida. Esse é o caráter do nosso Deus. Amém. Aleluia. Outro texto, Isaías 6:3. Quem está com a referência 10? Aqui. Isaías 6:3. Leia lá, irmão. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Os anjos estavam falando, Santo, Santo, Santo. Qual que é o atributo que está mostrando para você e para mim esse texto aí? A santidade de Deus. Veja, Deus é o único ser que tem essa qualidade de santíssimo. Deus não fala para você, seja santo, 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 como eu sou santo, santo, santo. Você viu esse texto? Não, você não vai achar. Deus fala, seja santo como eu sou santo. Mas sobre ele, somente sobre ele, existe a qualificação. Eu sou santo, santo, santo. Ou os anjos falaram, santo, santo, santo é o Senhor. Deus não é amor, amor, amor. Deus não é misericórdia, 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 misericordioso, misericordioso, misericordioso. Você já viu isso? Mas sobre a santidade, Ele é triplamente santo. O que quer dizer isso? Ele é puríssimo, como você viu lá no conceito. Ele é santíssimo, como nós vamos estudar com mais detalhes sobre a Santíssima Trindade. Ele é santo, santo, santo. Ninguém com impureza, com pecado, pode permanecer na presença dele. Nenhum ser. Por isso que ele não tolera a injustiça, o pecado. Tanto que ele teve que o quê? Entregar o seu filho para morrer na cruz. Para morrer na cruz. E Cristo, assumindo os pecados de todos aqueles que creram nele, Cristo, naquele momento, foi maldito pelo Pai. Houve um rompimento ali na comunhão do Pai com o Filho, por conta dos pecados que não eram dele. Né? Deus é santo, santo, santo. Salmo 115:3, referência 11. Salmo 115:3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada.
Olha só que interessante. No céu está o nosso Deus. Isso aí o salmista está mostrando que, quando fala assim, no céu está o nosso Deus, não é porque Deus está lá, Deus é um passarinho. Não. No céu quer dizer, para os hebreus, na escrita hebraica, na poesia hebraica, quando falava nos céus está o trono, é o domínio, é a soberania sobre tudo. Né? Então, no céu está o nosso Deus, o trono de Deus, ele domina todas as coisas. Então, se ele está, no céu está o nosso Deus, ele faz se ele é soberano sobre tudo, ele faz o que ele quer. No céu está o nosso Deus, e ele faz tudo o que lhe apraz, ou seja, tudo o que ele quer, ele faz. Eu pergunto para você, tudo que você quer, você faz? Não. Não dá, nós não somos soberanos, nós não estamos no céu, nosso trono não é no céu. Nesse sentido, Deus é soberano. Tudo o que Ele quer fazer, Ele faz. Nada frustra os desígnios de Deus. Jó chegou a essa conclusão no finalzinho, capítulo 42. Você se lembra o que Jó concluiu? Nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Amém, aleluia. Esse é o nosso Deus, nossa segurança, nosso rochedo, o Deus soberano, que faz o que Ele quer. Outra referência, número 12. Provérbios 16, 4. Elô. Provérbios 16, 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Muito bem. O que esse texto mostra para você e para mim? O Senhor fez todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade, para o dia da maldição. O que esse texto mostra para nós sobre Deus? Ele determina todas as coisas antes das coisas acontecerem. Deus não é um Deus que está conosco construindo a existência. Uma corrente teológica chamada de teísmo aberto pensa, conclui que Deus, junto com o homem, eles estão vivendo e construindo a existência e os fatos, sendo que Deus não tem poder para interferir no futuro, ou para determinar o futuro. As coisas estão acontecendo, por isso chama teísmo aberto. Não é nada definido por Deus. As coisas vão acontecendo e Deus vai decidindo à medida que as coisas vão acontecendo. Só que isso não é verdade. Deus já determinou todas as coisas para o seu fim específico. Todas as coisas. Todas as coisas. Aí o sábio escreve, inclusive o ímpio. Deus já determinou quem não vai ser salvo para o dia da calamidade. O dia da calamidade é o dia da maldição. É o dia da condenação. Deus sabe quem Ele vai salvar? Não somente sabe, mas Ele já tem o número exato, já decretou. E aquele que ainda não creu em Jesus Cristo hoje, mas se foi escolhido por Deus, já está salvo. Só está para acontecer o momento em que ele vai despertar da morte para a vida e crer em Jesus Cristo. Mas tudo já foi decretado por Deus. Todos os que serão salvos e todos os que serão condenados. Você crê nisso? É isso que acontece. Deus decretou todas as coisas, os salvos e os ímpios. Pois não. Nenhum dele viesse a existir, né? Exato. Todos os dias, todas as coisas. O número exato dos eleitos Deus já decretou. Todos. E também aqueles que irão para a condenação eterna. Ah, mas Rodrigo, se Deus já salvou todo mundo, então para que evangelizar, né? Se todo mundo vai ser salvo, aquele que Deus escolheu. Tá, Deus não somente decreta o fim, mas Ele decreta o meio para chegar no fim. Qual que é o meio que Deus decretou, que Deus decidiu para chegar na salvação das almas perdidas? A evangelização. Você tem que falar do evangelho para as pessoas, para que através da sua pregação, da sua evangelização, para que através do poder do evangelho que você vai falar, que você vai proclamar, a pessoa seja salva. Olha que lindo, você está no processo, você está no meio. Deus vocacionou você para essa comissão, para essa tarefa. Você que é crente, Jesus falou, vão por todo mundo e espere que Deus vai salvar todo mundo? Não, Jesus falou, vão por todo mundo, por toda parte, pregando o evangelho a toda
Criatura, muito bem. E a fé vem pelo ouvir. Esse é o meio que Deus decretou. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Outra referência, a referência 13, Êxodo 34, 6 e 7. O irmão Saulo, Êxodo 34, versículos 6 e 7. Por favor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Olha que lindo, né? Moisés falando isso sobre Deus, né? E falando para Deus. O Senhor é um Deus compassivo, clemente. Obrigado. Vejam tantas qualidades do nosso Deus, né? Ele perdoa a iniquidade. Ele não leva em conta os pecados que foram perdoados. Nosso Deus é um Deus imenso em misericórdia. Prova disso é você estar de pé hoje. Prova disso é você ter essa oportunidade de estar na presença dEle, cultuando a Ele. Ele é clemente, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Mas ainda, Moisés fala, Ele não inocenta o culpado. Ele não inocenta o culpado. Outra referência, a 14, Neemias 9, 32 e 33. Neemias 9, 32 e 33. Vai. Ó Deus, nosso Deus, como és grande, como és terrível e poderoso. Tu guardas fielmente as promessas da aliança, desde o tempo em que os assírios nos dominaram. Como temos sofrido, os nossos reis, as nossas autoridades, os nossos sacerdotes e profetas, e os nossos antepassados, todo o nosso povo, como nós temos sofrido. Lembra das nossas aflições? Tu foste justo em nos castigar e tu tens sido fiel, mesmo quando nós pecamos. Olha que texto lindo, como um modelo de oração para você e para mim. Você percebeu essa oração linda? Essa oração começa exaltando a Deus. Ó Deus, o Senhor é o Deus grande. O Senhor é o Deus grande, o Senhor tem todo o poder. Veja a nossa situação, Deus. Nós estamos passando por aflição, por problemas, por horas difíceis. Senhor, tenha misericórdia de nós. Eu creio, Senhor, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é grande, que o Senhor está acima, além desses problemas que eu estou passando. Eu creio no Senhor, que o Senhor é poderoso para mudar essa realidade que eu estou vivendo. Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso para transformar o meu coração. Eu creio que o Senhor é grande. Que linda essa oração. Esse é o caráter do nosso Deus. E se você está orando a Deus, entendendo quem Deus é. Muitos estão orando não tendo uma noção do Deus para quem se ora. Às vezes é um Deus fraco, às vezes é um Deus meia boca. Mas você está entendendo o caráter do seu Deus e agora você pode abrir o seu coração e orar a esse Deus grande e falar: Senhor, tome conta dessa situação, porque eu não consigo sem o Senhor. Eu não consigo, me ajuda. Olha que lindo. Isso faz toda a diferença. E isso fortalece a nossa fé. Conhecer Deus de forma correta fortalece a nossa fé. Amém. Uhum. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pois não, Rony. Amém. É verdade. Amém. Aleluia, é verdade.
Um exemplo de oração coletiva, com certeza. Muito bom. 15ª referência aí, Salmos 5, 5 e 6. Aqui, irmã Mileide. Salmos 5, versículos 5 e 6, por favor. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Olha só, muito sério. Nós acabamos de ver sobre a clemência de Deus, nós acabamos de ver que Deus é misericordioso, compassivo, mas esse texto aqui mostra que Deus também é justo. Ele não joga a sujeira para debaixo do tapete e fala, deixa quieto, fazer vista grossa. Não, Deus é justo. Deus é justo. Todos os ímpios, os transgressores não ficarão impunes. E Deus não brinca. E Deus, lá na época da nação de Israel, ele puniu. Você acha que ele vai abrir uma exceção hoje, no século 21, para você? Ou para os ímpios da atualidade? Dos incrédulos da atualidade? Aos transgressores da atualidade? De forma alguma. Esse é o caráter do nosso Deus. Veja, como é importante nós compreendermos o ser de Deus em sua completude. Não somente darmos mais ênfase à misericórdia, ao amor de Deus e deixarmos um pouco de lado o juízo, né? A vara de Deus. Não, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Ele não toma o inocente por culpado, mas também não toma o culpado por inocente. Ele é justo. Ele é justo. Última referência, Naum, versículo 2 e 3 do capítulo 1. Naum, Luan achou Naum, é isso aí. Na onde? Naum. Vai lá. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Nossa, gente, eu posso pedir uma gentileza para você ler novamente? Veja esse texto. Veja esse texto. Como é difícil, quem sabe, você ouvir por aí, ou algumas igrejas, né, que tem uma ênfase muito grande sobre a misericórdia de Deus, sobre a complacência de Deus, abrir um texto como esse e pregar sobre um texto como esse. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. Leia, Luan, por favor. Olha só, presta atenção. O Senhor é Deus zeloso e vingador. Vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha só que interessante, né? Esse texto nos mostra uma outra parte do caráter do ser de Deus. Deus que é vingador, Deus que é justiça, Deus que ele não passa a mão, ele não tem filho privilegiado, predileto. Não, ele é justo. Ele é justo. E o caminho dele é na tormenta. O que é isso? O caminho na tormenta é Deus age, inclusive, nas horas difíceis. Tormenta aí é um furacão. Deus está agindo nas horas difíceis. Deus está agindo quando na sua vida estão acontecendo fatos que parece que a sua vida está virando de cabeça para baixo. Quem que está agindo? Deus. Deus está agindo na tormenta. Deus está agindo no furacão. Muito bem, obrigado, Luan. Continuando, e a gente vai caminhar para encerrar a aula. Aonde que você... Qual é a fonte do conhecimento de Deus, então, para todos nós? Você e eu encontramos o conhecimento de Deus nas Escrituras. Como é importante nós termos a base bíblica para nós falarmos e entendermos, compreendermos Deus. A gente não está aqui entre nós estabelecendo, eu quero ouvir de vocês para a gente poder definir Deus. Isso não é seguro. Não é seguro eu falar, qual que é a sua opinião sobre Deus? Eu posso até ouvir, mas isso não pode solidificar a minha fé. A minha fé não pode estar baseada na sua opinião sobre Deus. O nosso conhecimento de Deus tem que estar baseado nas Escrituras. Olha só o que Paul Washer ensinou para nós. Ó. Não podemos conhecer a Deus em sua plenitude se o mundo nos influencia mais que as Escrituras. Subentende-se então que nós só conhecemos Deus através das
Escritura. Se você quer conhecer mais o Deus que você ama, que você adora, que você serve, o que você tem que fazer? Ler a palavra, você tem que estudar as Escrituras. As Escrituras falam sobre Deus, é Deus falando com você, Deus abrindo o caráter dele para você, nas Escrituras. Pois não, pai? Sim? Exato. Exato. O ser humano ele tem uma criatividade tão grande que ele cria deuses assim com tanta facilidade. Calvino falou que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Paulo, quando chegou lá em Atenas, ele viu lá no Panteão, lá numa praça, no Areópago, né? Ele viu lá mais de 1000 deuses, mais de 1000 estátuas, mais de 1000 imagens. E aí tinha uma imagem lá, tinha uma escrita lá, que estava escrito assim, ao Deus desconhecido. Aí Paulo pegou isso, falou, alguém inventou mais uma divindade, colocou lá, ao Deus desconhecido, e não conhece esse Deus. Paulo vai falar, eu vou falar sobre esse Deus que vocês acham que você não conhece. E é o Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo que morreu na cruz pelos pecados. Que legal, o apóstolo Paulo era muito sábio, né? Ele pegou aquela sacada e falou, criaram tantos deuses, e colocaram aí um Deus desconhecido, mais um Deus que ninguém conhece. Paulo falou, já que vocês não conhecem, eu vou falar sobre esse Deus aí. Ó. Ao Deus desconhecido é o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, que foi morto, que vocês crucificaram e tudo mais. Então, a nossa mente, voltando a isso que o meu pai falou, a nossa mente ela é tão criativa, a mente humana pode criar tantas divindades, por isso que nós temos que tomar cuidado de ficarmos com a Bíblia, o que Deus fala sobre ele. Deus fala sobre ele. Porque muitas pessoas falam, Deus está na natureza, Deus é a natureza. Opa, peraí, não, Deus não é a natureza, Ele está em todos os lugares, mas Ele não é. Nós não somos panteístas. Natureza é criação, não é criador. A mãe natureza, isso aí também já é um absurdo, né? Entenderam? Então vamos ficar com a Bíblia. A Bíblia é o referencial, é o norte para nós conhecermos Deus. Tá bom? Pois não. Isso. Amém. 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 Isso é um pouco do que Deus é. Ok? É um pouco do que Deus é. Nós vimos aqui um pouco, em 35, 40 minutos, um pouquinho do que Deus é. Mas esse pouquinho que você ouviu, meu irmão, minha irmã, você que tem o Espírito Santo, tem o dom da fé em seu coração, esse pouquinho que você viu nas Escrituras aqueceu o seu coração, eu creio, não aqueceu? Aqueceu, a ponto de nós chegarmos a essa conclusão e tranquilidade do pastor John Piper. Ó, cristão, não importa quão desanimado e solitário você se sinta, diante do Deus que você acabou de ver, desses poucos versículos e um pouquinho do caráter de Deus que você relembrou nesta manhã, você pode crer. Deus não o abandonou. Sua segurança é o Senhor. Deus está com você. Creia nisso. Amém? Amém. Bondoso Deus, nós agradecemos porque o Senhor se revela a nós. E nós queremos, Pai, continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Aumente cada vez mais nos nossos corações o prazer de conhecer o Senhor através da Tua palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém.